maio de 2017, dia 19, dia 20 e o dia 21, ó meu Deus, onde vai ser a festa do ciclo de oração. Venha ser, meu Deus, com essas irmãs, ó meu Deus, abençoando todos que vão comparecer aqui, Senhor. Nós pedimos, porque cremos no teu poder, no nome de Jesus. Aleluia! Amém. Nós estamos hoje na campanha O Senhor dos Exércitos está conosco. Só quem acredita nessa realidade, diga amém. Eu quero ler a Bíblia com os irmãos, do livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia! Versículo 27. Hebreus 11, 27. Falar um pouquinho de fé, porque os dias que nós estamos vivendo, os últimos dias da igreja na face da terra, o apóstolo Paulo diz foi o seguinte: combati um bom combate e guardei a fé. Veja agora o que me aguarda é a coroa da vida. Então o que nós precisamos nesses últimos dias é de ter fé. Quantos achou? Fala amém? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé os israelitas atravessou o mar vermelho, como por terra seca, quando porém os egípcios tentaram fazer afogar. Pela fé caiu os muros de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo escondido em paz os espias, não recebeu os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançou promessas, fechou boca dos leões, apagaram a força do fogo, escapou o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela sua ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar a superior ressurreição. Levante a mão direita e diga assim: toda honra, toda glória, toda adoração seja oferecida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar e adore a Deus com as palmas bem fortes. Como nós lemos aqui no versículo 27, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos até não evangélicos ainda, aqueles que estão seguindo, caminhando, nós estamos vivendo nesta terra pela fé. Então pela fé se adquire muitas coisas, e pela fé quem passa a conhecer a Deus até morre por causa do Evangelho, até morre porque ele passou a conhecer o Deus verdadeiro. Às vezes nos países aqui que nós vemos muitos noticiários aí, tem acontecido, mas assim no início da igreja, não são relatos assim bíblicos, mas muitos livros de história, eles contam muitos acontecidos mártires, né? Eu quero relatar aqui até alguns aqui. Pastor David Jones conta em um de seus livros a história de um pastor que foi preso pelos soldados comunistas da cidade de Inchon, na época da invasão comunista na Coreia do Sul. Os soldados o prenderam, ameaçavam matá-lo caso não negasse a Jesus.
o pastor reafirmou sua fidelidade a Jesus a despeito da sua família. Caso ele não negasse sua fé, o pastor e a sua família preferiram o martírio em vez da apostasia. Foi aberta então uma grande cova e jogaram lá dentro o pastor e a sua família e começaram a soterrar a família viva. Quando a terra já estava sufocando a todos, um filho gritou desesperado: papai, pensa em nós. Papai, pensa em nós. Desesperado, o pai aflito começou a chorar, mas sua esposa, cheia de fervor, gritou para os filhos: coragem, meus filhos. Vocês não sabem que hoje à noite nós vamos jantar com Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Depois de encorajados a ser fiéis até a morte, começou a cantar um hino sobre o céu que dizia: eu avisto uma terra feliz. Eu avisto uma terra feliz. Então, meus queridos, as lutas que nós passamos não é para comparar com a glória que está revelada para nós. O jovem chamado Pierre foi questionado pelos católicos a respeito de sua fé. Perguntaram-lhe: você é católico ou protestante? Essa declaração lhe custou a vida, pois um dos inquiridores lhe deu um tiro a queima-roupa. No início do Evangelho não era fácil, né, irmãos? Na época funcionava desse jeito. Eles chamavam de protestante. Os protestantes sofriam na época. Hoje os protestantes já têm toda a liberdade, dá glória a Deus até no meio da rua. Não podia nem carregar a Bíblia, o negócio era... O bispo Basílio foi um dos que pereceram nas mãos de Julião, imperador. Foi encarcerado e ameaçado de morte. Julião o interrogou pessoalmente. Basílio, neste interrogatório, predisse a morte do imperador. Ele disse: ainda do tormento que lhe sobreviria na outra vida. Encorajado, Juliano ordenou que o corpo deste seguidor de Cristo fosse descarnado a cada dia em 7 diferentes partes, até que a sua pele e carne ficasse totalmente destrocadas. Glória a Deus! Cada dia. Vai negar ou não vai? Não, não nego. Arranca o braço dele hoje, arranca a pele, descarna o braço dele. No outro dia descarna a perna dele, arranca com a faca a pele, a carne, descarna ele por 7 diferentes partes do corpo. Mas ele não negou a Jesus. Aleluia! Em 586, o rei Leogildo mandou matar o próprio filho, o príncipe Hermenegildo, Aleluia! por renunciar à fé ariana e converter-se ao genuíno evangelho. Ele foi decapitado por ordem do próprio pai, por não receber a Eucaristia das mãos de um bispo ariano, em 13 de abril de 586. Então não era fácil. Hoje é cafezinho com leite e a gente está reclamando e chorando ainda. O negócio não era fácil, né? E hoje a gente reclama, umas provinhas que a gente passa, mas se a gente for lembrar dos mártires, oh meu Deus. Em 1517, João Brom foi acusado de heresia. Sua condenação foi ser queimado vivo.
antes de queimá-lo, os arcebispos de Rosas fizeram com que seus pés fossem queimados até toda a carne se desprender dos ossos e ficasse expostos. Fizeram isso para forçá-lo a retratar-se e pedir desculpa. Porém, ele persistiu em sua fé e, devido a isso, foi preso à estaca e queimado. Primeiro foi os 2 pés. Jogaram fogo até a carne soltar dos ossos, para ver se ele pedia desculpas, ele voltava atrás. Mas eu considero que esse cidadão aqui já estava igual o Estevão. Eu já estou vendo é Jesus. Queima mais, queima mais, deixa a carne morrer, porque eu já vejo Jesus. Só quem crê, levante a mão da glória. Deus não prova ninguém além do que a pessoa não possa suportar. Se esses homens aqui passou por isso, é porque ele suportou isso. Aleluia. Talvez tenha alguém aqui dentro que não suporta. E se Jesus permitir um martírio, você vai negar ele na hora. A espada na garganta. Vai negar Jesus. Se você negar, a gente tira a espada agora. Não, está negado, está negado. Então Jesus, ele não vai provar você além. Então, se a sua aprovação tem sido essa, meu filho, que você está passando, dá glória a Deus por essa aprovação. Fica satisfeito com o que você tem, com a forma que você está passando. Lá no outro país tem pessoa que está sendo degolada. Ele está provando, ele está sendo provado do jeito que ele suporta. Placha, um senhor de 70 anos, também foi argumentado com respeito à sua fé. Ao declarar-se protestante, teve todo o seu corpo despedaçado por uma foice. Aleluia, Deus. Mas não negou Jesus. Você também não pode negar o seu Deus. Oh, glória! Por coisas tão vis dessa vida, coisas tão simples, né? Não deixe Jesus a troco de... Eu não vou falar de ouro, não. Aquele outra coisa sem ser ouro, é bijuteria, né? Tem gente que não deixaram Jesus por causa de bijuteria. Não é por causa do ouro, mas não, bijuteria. Coisas vis deste mundo. Tiago, irmão do Senhor e bispo de Jerusalém. Aleluia, Deus. Tiago, irmão do Senhor e autor da carta que leva o seu nome, com 99 anos foi espancado, apedrejado pelos judeus até a morte. Glória a Deus. Isso sucedeu no ano de 63 depois de Cristo. Os judeus lhe ordenaram que de uma das galerias do templo clamasse que Jesus de Nazaré não era o Messias. Mas em vez de falar assim, ele anunciou à multidão que Cristo era o Filho de Deus e juiz do mundo. Então seus inimigos, enraivecidos, o lançaram ao chão e os moeram com pancadas. Não estando ainda completamente morto, acabaram de matá-lo com pedradas, enquanto ele orava pelos seus inimigos. Simão Pedro. Aleluia. Pedro foi condenado em Roma a ser crucificado. Glória a Deus. Egésimo, um escritor primitivo, conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, ele dispôs a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que vinha ao seu encontro, adorou. Pedro indagou: Senhor, aonde vai? Ao que ele respondeu: vou ser crucificado de novo. Pedro, ao dar-se conta de que era o Senhor, de que era do seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade.
Pedro considerou o seguinte: se Jesus morreu, eu morro também. Se ele morreu, Jesus, você, eu estou voltando para ser crucificado. Ali já foi um alerta. Por que você está fugindo, Pedro? Por que você está fugindo da cruz? Eu também não morri nela. E Pedro considerou isso e voltou. Jerônimo afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aleluia! Por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que foi o seu Senhor. Glória a Deus! Ô soldado, não crucifica eu igual foi meu Jesus, não. Eu não sou digno. Põe eu de cabeça para baixo. Aleluia. Só quem tem fé, levante a mão nessa noite. Um céu te aguarda. Um céu te espera. Compensa você passar por martírios, provação, tribulação e não negar a fé, porque o céu te aguarda e Jesus te espera lá. Quem quer ser recepcionado por ele, faz assim. Sabe qual vai ser a palavra dele? Vinde benditos do meu Pai. Pode possuir por herança para vocês. Dá uma olhadinha para dentro. Eu acredito que você vai chegar assim lá na porta. Vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. O que está preparado para vocês, igreja, desde a fundação do mundo, já está preparado para você no céu. Antes de você nascer, ele já está sendo aguardado para você lá. Antes de que você existisse, o céu já te aguarda. Meu Deus! É uma opção própria, Pai falando. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires era o adubo para o crescimento da igreja. Quanto mais os crentes eram massacrados, mais eles cresciam em número. Quanto mais se proibia o cristianismo, mais as pessoas reconheciam Cristo como Senhor e Salvador, vindo com isso a morrer por sua fé. O sangue é o adubo do cristianismo. Isso aqui foi o Tertuliano que disse, um dos pais da igreja, um dos primitivos, um dos pastores, um dos crentes da época. Ele disse que o sangue dos cristãos é o adubo. O sangue dos mártires é o adubo para o crescimento. Glória a Deus! Aleluia! Para você estar livre aqui hoje, além do sangue de Jesus, muito sangue, meu filho, foi derramado nessa terra e está sendo derramado até hoje. Aí eu sei de quem eu lembro agora? João. João, lá na visão dele do Apocalipse, ele viu aquela grande multidão de vestes brancas e palma na mão. Aí ele fez uma pergunta: quem são estes? Quem são estes, essa multidão de vestes brancas? Aí o Senhor falou assim: estes de vestes brancas é aqueles que vieram de grandes tribulações. Quer vida boa, crente? Crente que não passa tribulação, não passa luta, como é que vai chegar lá? Tiago foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele foi apedrejado. Ele morreu orando, e suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Atos 12, versículo 2 nos informa que ele foi decapitado a mando do rei Herodes. Agripa I Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos, conta nos detalhes da sua morte. Diz ele que ao ser conduzido ao local do seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento
e caindo aos pés de Tiago, pediu-lhe perdão, e logo após se confessou ser cristão, e foi morto juntamente com aquele que antes havia o acusado. Juntos foram decapitados. Meu Deus! São livros de histórias, tá, irmãos? Mas histórias bíblicas, né? A própria Bíblia fala: se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro que caberia. Quem quer ser fiel até o fim? Quem quer fazer assim? Marco Aurélio assumiu o trono em 161 depois de Cristo. No ano 180 começou de novo a perseguição. Um dos martírios que mais causou em Roma foi a de Felicidade. O nome da mulher era Felicidade. A morte de Felicidade e seus 7 filhos. Ela foi acusada de ser cristã, e o prefeito da cidade ameaçou de morte, mas ela disse: viva, eu te vencerei. Glória a Deus! E se me matares, em minha própria morte te vencerei ainda mais. Todos os seus 7 filhos morreram na sua frente. O mais velho foi espancado até a morte. 2 foram golpeados por clavos. É uma espécie de facão, um negócio que se chama clavos, né? Uma ferramenta. O 4 foi golpeado em um despenhadeiro. 3 foram degolados. Por fim, depois de muita tortura, ela foi decapitada. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, também foi martirizado em Roma. Abdias, um historiador primitivo, conta que quando deram ordem à execução de Paulo, o imperador enviou 2 soldados para dar-lhe a notícia que ele seria morto. Diz esse historiador que o nome desses soldados eram Ferege e Pártolo. Ao chegarem a Paulo, pediram oração para que também cresça. Paulo garantiu-lhes que em breve creriam e seriam batizados. Diante de seu túmulo, de acordo com a maioria dos historiadores cristãos, Paulo foi retirado de um calabouço em Roma para execução. Segundo Timóteo 4, versículo 13, nos mostra que o apóstolo Paulo estava em um lugar úmido e sentia muito frio. Por isso pediu-lhe para que enviasse uma capa de inverno. Glória a Deus! Eu vou finalizar aqui agora no apóstolo João. Vocês até conhecem, né? Por ordem do imperador tirano, ele foi lançado numa caldeira de azeite quente, fervendo, e por um milagre saiu ileso. Olha para o seu irmão e diga assim: se não for a sua hora, pode te jogar dentro do fogo, que você não morre. Não era a hora dele, irmãos. Jogaram dentro do azeite fervendo. Quem conhece azeite? Ou aquele azeitezinho você frita ovos. Aí deixa, quando ele tiver já passar de fumaça, enfia o dedo lá para você ver. E o negócio estava, né? Aí jogaram João. Ele saiu ileso. Depois disso foi desterrado para a ilha de Patmos. Em Patmos lhe foi revelado as profecias dos últimos dias, o Apocalipse. Depois da morte do imperador, João foi solto e voltou para Éfeso, de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome e as 3 cartas que também levam o seu nome. Morreu de forma natural, em avançada idade. Esse aqui deu sorte, irmão Márcio. Morreu velhinho, irmãos.
Foi jogado dentro do azeite. Acho que o soldado disse assim: nem azeite deu conta desse camarada. Deixa esse camarada para lá. Isso aí, vamos deixar ele para lá. E ele morreu velhinho. Então, se não for a sua hora, se não for o seu momento, você não vai. Deixa eu só citar aqui rapidamente, a hora foi embora. 1 João 5, versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ninguém vence sem ela. Pode ter carro novo, dinheiro, pode ter fama, mas se não tiver fé, não vence o mundo. Se não tiver fé, não vence o mundo. Vive com dinheiro, vive com delícias, regaladamente, igual aquele rico da época de Lázaro, vai ter do bem e do melhor, mas se não tiver fé, não vence o mundo. O reino dele é aqui embaixo mesmo. Tem do bem e do melhor, mas não vence o mundo. Não venceu os prazeres, não venceu, as coisas que vieram, não venceu. Então não tem jeito. Efésios 6, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem conhece dardos? Quem conhece flecha de índio? Alguém conhece flecha? Conhece? Que põe no arco? Quem conhece? Dardos é o mesmo que flecha, só que ele pode ser jogado com a mão. Um dardozinho com a pontinha. Você vai entender melhor aquele negócio que ele joga no animal para o animal anestesiar. Eles querem pegar um leão, o leão bravo, aí joga um dardozinho nele, o leão vai e dorme. Então a Bíblia fala assim, agora você vai entender o que é a fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se Satanás jogar um dardo na pessoa e ele não tiver essa arma, anestesia ele, deixa ele bêbado, e ele faz o que ele quer com a pessoa. Põe nas drogas, na sarjeta, põe para a prostituição, faz o que ele quiser. Mas com a fé, você apaga esses dados inflamados dele. Ele pode jogar o veneno que ele quiser, em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos, pode beber até coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se você tiver com este escudo da fé, você apaga todos os dados dele. Quem sabe ele mandou um dadozinho hoje para você nem vir aqui hoje. Seu povo, vai deixar sua caminha aí, né? Jogou um dadozinho para me impedir dentro de casa hoje. Aí se você ficasse em casa, você não ia ouvir essa palavra aqui. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, e ela já começou a brotar dentro de você a ouvir essa palavra aqui hoje. E se você, se esse dado dele tivesse atingido, você não vinha. Mas a sua fé falou mais alto hoje, falou: não, eu tenho que